A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter acordado bem e lembrando, né, que tudo que acontece nas nossas vidas é um propósito de Deus, né? Deus tem um plano para todos nós em todas as circunstâncias da nossa vida, amém? Eu quero estar lendo aqui o Salmo de número 37 e o versículo de número 4, que fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em outras versões fala assim: deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, deleitar significa isso, né? É a gente agradar, a gente ter satisfação, alegria, né? Em alegria no Senhor, né? E se a gente tiver alegria no Senhor, o Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Isso aqui é um salmo, né? Salmo escrito por Davi. E Davi sempre ele tinha, né, satisfação, ele tinha aquela alegria, ele tinha, mesmo nas tristezas, mesmo nas coisas ruins que aconteciam na vida dele, ele acreditava, né? Ele acreditava que o Senhor era aquele e o único que poderia fazer alguma coisa por ele, né? Então é a mesma coisa, nós temos que nos agradar, nós temos que nos deleitar, agradar do Senhor, agradar e entregar o nosso caminho ao Senhor. Tanto é que depois no versículo 5, ele escreve aqui, ó, Davi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então isso nós devemos fazer. A gente deve o quê? Se deleitar no Senhor, se agradar dele, né? E confiar, entregar aquilo para o Senhor, né? E confiar nele, e o resto ele vai fazer. Por que o resto ele vai fazer? Porque o Senhor vai fazer aquilo que é melhor para você, né? O Senhor às vezes não vai fazer aquilo que você quer, porque aquilo que você quer às vezes pode ser uma coisa que não vai ser bom para você. Às vezes no momento que você está pedindo, você está achando que aquilo lá vai ser bom para você, mas não vai ser, porque o Senhor ele vê lá na frente. Então às vezes futuramente ele vê: não, isso aqui não vai dar certo, isso que o meu filho está me pedindo, ou que a minha filha está me pedindo, então eu não vou conceder isso daqui. Então assim, a gente deve assim, ter em mente que certas coisas que dá errado na nossa vida é porque não era para acontecer, né? Então a gente deve ter aquilo, a gente deve ter isso com a gente, né? De saber que o Senhor, ele faz, a gente tem que entregar o caminho a ele, a gente tem que, é lógico que certas coisas a gente tem que correr atrás também, a gente tem que fazer, mas aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que não está no nosso alcance, a gente deve entregar para o Senhor, entrega para ele, e ele vai fazer, o resto ele vai se encarregar de fazer. Se ele vai fazer da maneira que eu quero, eu não sei, pode ser que ele faça da maneira que você pediu, mas pode ser que ele não vai fazer da maneira que você pediu, ele vai fazer às vezes com certeza ele vai fazer melhor do que aquilo que você pediu. E aí às vezes você acha assim: nossa, mas o que eu pedi para o Senhor não aconteceu, o Senhor não me concedeu isso, mas ele não te concedeu, mas mais para frente você vai entender que aquilo que você tinha pedido para ele, se ele tivesse te concedido, às vezes aquilo lá poderia ter te levado para a perdição. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que já aconteceu isso. O Senhor não entregou determinadas coisas e depois o Senhor mostrou: ó, se eu tivesse te entregado, hoje seria assim. E aí a pessoa agradece. Quantas coisas aconteceram na minha vida? Quantas coisas aconteceram na minha vida e eu falo assim: Senhor, graças a Deus que não deu certo aquela época que eu tinha pedido para o Senhor. Ainda bem que o Senhor, que não deu certo, né? Um exemplo, eu lembro que eu peguei umas aulas a mais, que eu sou professora, e eu dava aula só em um horário, ou só à tarde, ou só à noite, ou só de manhã. E aí esse ano eu comecei a trabalhar, peguei mais aulas. E aí, desde o ano passado, eu já sabia, né, que eu já tinha escolhido os cargos, tudo, tinha pegado aula de manhã, à tarde.
E eu falei assim para o Senhor, assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que quando a diretora ou quem for fazer o horário de aula, que seja feito do teu jeito, né? Que o Senhor encaminhe tudo que fique melhor para mim. Só que aí tá. Aí o Senhor fez, né, tudo lá. Aí quando eu fui ver o horário, gente, a gente é sempre assim. Quando eu comecei a ver o horário, aí eu já comecei a achar estranho, eu já comecei a achar esquisito. Eu falei, mas tinha que ser assim, tinha que ser assado, né? E cheguei até a mandar, eu acho que uma mensagem para a diretora, mas não deu para fazer isso, deu para fazer aquilo. E ela nada, não respondeu nada para mim. E hoje eu olho e falo, graças a Deus que foi feito o meu horário dessa maneira. Graças a Deus. Porque hoje eu vejo que se tivesse feito de uma maneira, de uma outra maneira que eu estava planejando ali, porque primeiro eu entreguei ao Senhor, né? Aí a gente entrega, mas não confia, né? Fica naquela querendo meter a colher no meio, sendo que você já entregou, né? E aí aquilo que eu estava planejando ia me cansar, eu ia ficar muito cansada. Então eu glorifico ao Senhor, né? Por ele ter feito, porque ele viu o que ia ser bom para mim, ele viu o que eu ia me cansar, entendeu? Então assim, ele fala, não, assim vai ficar melhor. Então eu glorifico, isso é só um exemplo, mas já aconteceu inúmeras coisas comigo dessa maneira, sabe? Eu entregar, planejar, aí depois achar que não ficou bom, e quando vier lá para frente eu vejo, graças a Deus que não ficou do jeito que eu planejei, que ficou do jeito que o Senhor fez. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.